Meu cara, a gente está indo aí para a reta final da nossa live e eu deixei para o final justamente para falar contigo sobre a questão dos militares, por saber que tu vem de uma família de militares, e eu, como professor de História e Sociologia, sempre tenho algo que me deixa muito angustiado, que é aquela questão assim de que nós não viramos uma página importante da nossa história, nós continuamos remoendo 64, 68, com o golpe dentro do golpe, e agora estivemos muito próximos de um outro golpe, e lá estavam os militares novamente. A caserna, ela tem, daria para dizer que a caserna tem um DNA de desejo de poder. A caserna sente-se o poder moderador, que não é, que só existia na época de Dom Pedro I, basicamente. Como é que tu vê a questão dos militares com essa história de estar sempre rondando a possibilidade de tomar o poder, Eduardo? Isso é histórico. A formação do militar aqui foi para se sentir acima do povo. Eu, quando entrei na preparatória de cadetes para fazer carreira militar, para seguir carreira de oficial do Exército, eu já vi os sintomas nas próprias instituições. Vocês aqui são elite brasileira. Vocês são melhores do que o resto da população. Já vai criando essa mentalidade. Olha, cara, não é por falta de inteligência. É algum estratagema mental que eles usam. Porque eu passei num concurso que tinha 10.700 candidatos para 264 vagas. Na academia tem uma quantidade maior ainda de candidatos para uma quantidade menor de vagas. Quer dizer, são pessoas inteligentes que entram ali, mas vão formatando a mentalidade. E os caras, pelos privilégios, aí eu estou imaginando, pelos privilégios oferecidos, eles querem se enquadrar. Vou te dar um exemplo. Estava na preparatória de cadetes, longe dos oficiais, numa hora de folga, lá de fora da companhia, conversando numa roda, com uns 10 amigos. Cada um falava um pouco, para quando chegou na minha vez de falar, não era um debate democrático, era uma conversa a esmo. Eu falei, cara, eu não acho justo a gente obedecer um idiota só porque ele nasceu primeiro e recebeu uma patente nosso superior. Metade saiu andando. Metade virou e saiu de perto. A outra metade me olhou com estupor. O que você está falando, cara? O que é isso? Não é assim e tal. Eu falei, não, pensa bem. E aí citei alguns fatos ocorridos que os superiores tinham feito. E não era merda. E foi esvaziando, foi saindo todo mundo. E ficou só um, que era mais meu amigo, que quando saiu todo mundo, ele olhou para um lado, olhou para o outro, chegou pertinho de mim e falou, cara, você não pode falar essas coisas. Eu falei, velho, eu estou falando o que eu estou pensando, cara. Você não pode falar essas coisas. Você vai se dar mal. Ou seja, você vai perder seus privilégios. Engole tua consciência. Essa é a formação da mentalidade. Você vê, o Bolsonaro, ele foi excluído da Força Armada por terrorismo. Só que isso não foi oficializado. Porque naquela época, a imagem de terrorista estava associada a gente dos movimentos de esquerda. Não podia assumir um militar como terrorista. Então ele foi a julgamento, o crime foi inegável, e aí eles aposentaram o Bolsonaro por problema psicológico. Oficialmente, foi por problema psicológico. Então ele foi aposentado dentro das regras. Ganhou um posto de capitão e um aumento de salário, como é de praxe. Você vê a diferença. Meu pai era coronel, mas ele era um militar de caráter. Tanto que em 63 ele foi transferido para a fronteira com a Bolívia e só teve permissão para voltar em 65, quando o golpe já tinha sido dado. Ele se aposentou com mais de 10 anos de coronel, recebeu o posto de general e não admitia ser chamado de general. Falei, não, a minha última função foi como coronel. Esse general aí é simbólico, eu não sou general, eu sou coronel. Já o outro lá foi excluído como tenente, mas se afirmava capitão sem nunca ter sido, porque pro forma recebeu o título de capitão. Você vê a diferença de caráter. Esse cara foi excluído. O Geisel cita o Bolsonaro como um mau militar num documento oficial. Esse cara vai para a política, fica famoso pelas rachadinhas, é uma nulidade legislativa, famoso por defender milícia, por estar envolvido diretamente com milícias, e ele vai lá na academia que forma os oficiais do futuro e é ovacionado. Eu falo, cara, essa é ignorância? É burrice? O que acontece para esse pessoal não saber com quem está tratando?
está vendo o cara como realmente um ser digno de estar na presidência da República. Essa é a formação dos militares. Eu acho que começou a ser assim depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Império Britânico acabou de cair e nasceu o Império dos Estados Unidos. Os pracinhas, né, da Força Expedicionária Brasileira que foram para a Europa, eles dependeram muito porque eles chegaram, do Exército dos Estados Unidos, porque eles chegaram lá sem equipamento para o frio. E tinha neve. Teve muito caso de soldado brasileiro amputar o pé, amputar os dedos, congelar nas trincheiras. Então, o Exército dos Estados Unidos ofereceu bota forrada com lã, ofereceu casaco decente, barracas próprias para o frio, deu um apoio. E o comandante da FEB, que era o primeiro ditador aqui, o Castelo Branco, se subalternizou a um Walter não sei das quantas lá, que era o comandante da Itália, da tropa estadunidense lá. Quando voltaram para o Brasil, foi fundada a Escola das Américas, que é uma escola formada pelos Estados Unidos para cooptar a mentalidade militar de toda a América Latina. Eles tomaram conta da formação militar. A Academia Militar, que era em Realengo, no meio de um bairro superpopuloso, foi transferida para Resende, que era uma cidadezinha pequenininha, e a academia era fora da cidade, para não ter convívio com a sociedade, isolar os militares da sociedade para não se sentirem parte dela. Houve todo um processo de formação. E na própria formação do militar, ele é obrigado a ser anticomunista, sem saber o que é o comunismo. E esse pecado eu cometi, de querer ler Karl Marx dentro do Exército. Espera aí, vamos ler esses caras para ver como que eles colocam as coisas, para poder saber o que a gente está odiando. Não pode, você tem que odiar. A formação ideológica é ditada pela ideologia dos Estados Unidos, militar dos Estados Unidos. O Exército Brasileiro é todo subalternizado mentalmente ao Exército dos Estados Unidos. Aí a gente entende essa mentalidade antipatriótica. Até porque os ditadores foram retirados do poder porque revelaram um ranço nacionalista que os Estados Unidos não admitia. A Transamazônica foi proibida pelos Estados Unidos para manter as riquezas intocáveis, para eles virem pegar quando fosse oportuno. O reconhecimento à Revolução de Angola, que expulsou os portugueses de lá, o primeiro a reconhecer foi o Brasil, era o Geisel na época. Veio Kissinger para o Brasil, sob pretexto que ele era um secretário de Estado, não podia tratar desses assuntos, mas aí ele, na audiência com Geisel, que foi relatada depois, ele pressionou para o Brasil retirar o reconhecimento da independência de Angola. E o Geisel, alemãozão tosco, lá do Rio Grande do Sul, falou: isso não é assunto da sua alçada, senhor secretário, isso é uma questão de soberania nacional. Foi nessa época que a Globo começou a incluir os militares nos programas de humor. Teve a permissão para começar a ridicularizar os militares. Foi nessa época que resolveram que todos os movimentos de esquerda, todas as organizações sindicais estavam destroçadas e já podia se remontar a fachada da democracia. Então, eles mesmos derrubaram os militares aos poucos e remontaram uma democracia comprada, amputada nos seus poderes, sem povo. E até hoje eu fico triste de ver gente instruída falando em processo de redemocratização. Nunca tinha sido a democracia. O fato do povo votar não faz a democracia. É um povo consciente, lúcido, com autoestima, sabendo os programas de quem ele está escolhendo, é que fazem uma democracia. E que acompanham os seus eleitos de perto, que conheçam o orçamento de cada município. Quem tem que governar o território é quem vive no território. E, no entanto, nosso território é governado de longe. E os territórios são governados por pessoas que não estão nele. Os latifúndios que envenenam a terra, os proprietários não estão lá. Eles botam administradores. Então, bota veneno aí, que o que eu quero é produção. A água daí que se dane. A terra daí que se dane. O ar daí que se dane. Se as pessoas adoecerem, é até melhor, porque vai dar dinheiro para os laboratórios farmacêuticos que para a medicina lucrativa, que é o modelo que tem na nossa sociedade. Nós temos um modelo de medicina lucrativa. Para essa medicina não interessa a saúde, interessa a doença, porque saúde não dá lucro, doença dá lucro. A venda de remédio. Quer dizer, é uma trairagem geral. E nessa trairagem é fundamental manter o poder sobre a formação da mentalidade militar. Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita é estudar os currículos das escolas militares e de todas as forças de segurança e reformular de uma forma que as pessoas criem consciência da sociedade à qual pertencem e da qual não são os donos.